Bom dia a todos. Estamos dando início a mais uma edição do Seminário Internacional Patentes, Inovação e Desenvolvimento, em sua 12ª, mais uma vez, formato online. O evento também está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube Abfina. 12º CIPID é uma realização da Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas especialidades, Abfina. Gostaríamos de saudar a todos os espectadores que estão aqui conosco. Apresentamos os componentes da sessão de abertura. Dante Alário Júnior, vice-presidente de Propriedade Intelectual e Inovação da Abfina, Reginaldo Arcuri, presidente executivo do Grupo Farma Brasil, Associação da Indústria Farmacêutica de Capital Nacional e de Pesquisa, e Letícia Covese, consultora em propriedade intelectual da Progenéricos, Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos. Para a comodidade dos presentes, o CIPID disponibilizará na parte da manhã 2 canais nesta plataforma para acompanhamento do evento, em português e espanhol. Basta clicar no globo no centro inferior da tela e selecionar um dos 2 idiomas de sua preferência. Para fazer a abertura do evento, ouviremos agora o vice-presidente de Propriedade Intelectual e Inovação da Abfina, Dante Alário. A Abfina deseja a todos um excelente evento. Bom dia a todos. Eu ainda sou a moda antiga, para mim todos é plural, né? Homens e mulheres incluídos. Eu não sou do gênero neutro, não uso neutro, enfim. Sou um homem à antiga. Enfim, esse, como disse o Alexandre, é o 12º CIPID, que é o Seminário Internacional de Patentes, Inovação e Desenvolvimento, que a Abfina, nos seus 35 anos de existência, esse é o 12º CIPID, que ela promove, que é um seminário extremamente interessante, porque reúne não apenas indústria, mas reúne governo e reúne universidades. Isso é fundamental, a junção destes 3 atores, porque são eles, fundamentalmente, que promovem o crescimento de um país, desenvolvimento e crescimento do país. Então, em nome do presidente da Abfina, Sérgio Frangioni, que, por um problema de última hora, não pôde participar, e eu o substituo, em nome da diretoria de toda a Abfina e dos seus componentes, dos seus elementos, seus participantes muito ativos, que eu os conheço há muitos anos, e eu estava fazendo exatamente um comentário paralelo aqui de vocês, que organizaram e que estão por trás, né, desse seminário. Eu cumprimento a todos os participantes. Uma vez mais, de forma virtual, porque o momento assim impõe, mas o importante também é que não deixou-se de fazer esse seminário. Esse seminário, ele chega num ano, né, está sendo realizado num ano, onde há um aspecto muito importante a ser comemorado, que foi a vitória no judiciário do famoso artigo 40, onde se derrubou o famoso artigo 40 da Lei de Patente, uma vez que ele prejudicava fortemente o país e as empresas e a população. Aliás, esse é um aspecto sempre muito importante e que tem que ser levado em consideração, que é o interesse público, né? Isso nunca deve ser esquecido nas grandes decisões,
porque quando nós falamos de interesse público, nós estamos cuidando de todos, inclusive daqueles menos favorecidos. Então, é muito importante essa vitória, foi uma vitória demonstrando a inconstitucionalidade do artigo 40, foi muito importante e deve ser especialmente comemorada. Eu gostaria de, brevemente, com essas breves palavras, voltar a agradecer a participação de todos, especialmente das professoras, Júlia, da Letícia e do nosso palestrante argentino, Mariano Genovese, professor da Universidade de Buenos Aires, enfim, uma pessoa com conhecimento de toda a América Latina e fora da América Latina, porque ele representa as empresas farmacêuticas nacionais nos eventos internacionais em Genebra, e é ele quem vai discutir essas questões relativas à patente. Então, a participação dele é extremamente importante, porque ele nos dá essa visão internacional das questões de propriedade intelectual, propriedade industrial, mais especificamente. Então, eu queria passar novamente a palavra ao Alexandre, para que ele dê sequência, mas deixando, mais uma vez, os meus cumprimentos a todos os participantes, cumprimento e agradecimento aos participantes deste 12º CIPID. Por favor, Alexandre. Obrigado, doutor Dante. Convidamos agora para proferir algumas palavras Reginaldo Arcuri, presidente executivo do Grupo Farma Brasil. Muito bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer muitíssimo esse convite, que é uma honra, é um prazer, é uma distinção muito especial. A Abifina é uma referência na indústria farmacêutica brasileira, e eu me permito pedir ao Dr. Antônio Carlos Bezerra, que transmita também o meu abraço, os meus respeitos ao Dr. Nelson Brasil, que sempre foi uma referência para todos nós durante esses longos anos em que ele esteve presidindo a Abifina. Também reitero aqui, por conhecer de perto, por trabalhar cotidianamente, os elogios que o Dr. Dante fez a essa excelente equipe da Abifina, que tem feito da entidade uma referência nesses debates específicos que são concentrados agora em mais essa edição do CIPID. Sobre o evento em si, eu acho que nunca é demais reforçar o fato de que as questões da propriedade intelectual, industrial, das patentes no Brasil para a indústria farmacêutica assomam cada dia mais um relevo muito especial, né? Se há uma indústria que efetivamente está investindo nessa palavra tão fácil de dizer e tão difícil de fazer, que é a inovação, é a indústria brasileira de capital nacional, né? De todos os elos da cadeia. E isso significa, ao debatermos aqui nessa 12ª edição do CIPID, que cada vez mais o aprofundamento, o conhecimento e a intervenção nas questões de construção e defesa das posições da indústria farmacêutica nacional em relação a esses temas é uma coisa de vital importância para a nossa indústria. Então, eu não posso fazer mais do que, de novo, agradecer muito, cumprimentar a Abifina, não só por essa realização, mas principalmente por essa outra coisa muito rara, que é a constância, que é a resiliência em estar sempre promovendo esses debates essenciais e defendendo a indústria farmacêutica nacional. Fazer também, como o Dante fez, uma menção ao Dr. Mariano Genovese, que trabalhou muito conosco num outro episódio extremamente relevante nos últimos anos,
que foi a discussão do capítulo de propriedade intelectual no acordo Mercosul-União Europeia, e que nós nos valemos muito da experiência dele, da Silfa e da Alifar, que, inclusive, Dante é o presidente e que tem tido um papel muito relevante na coordenação desses esforços na América Latina. Então, Bezerra, se você me permite de novo me referir a você para agradecer e dar os meus mais efusivos cumprimentos pela realização do evento e desejar a todos uma boa sorte e um ótimo evento. Infelizmente, como eu tinha avisado, há um outro compromisso que eu vou ter que me retirar logo em seguida e, infelizmente, não vou poder acompanhar agora, mas vou fazer isso em seguida. Muito obrigado e sucesso a todos. Muito bem, passo a palavra. Muito bem, passo a palavra neste momento para Letícia Covesi, consultora em propriedade intelectual da Progenéricos, Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos. Bom dia a todos. Em nome da presidente da Progenéricos, doutora Thelma Salles, agradecemos o convite para participar dessa mesa de abertura da 12ª edição do Seminário Internacional de Patentes, Inovação e Desenvolvimento, CIPID. A iniciativa da Bifina com a organização da temática desse CIPID é imprescindível para que a gente possa ampliar o debate sobre o desejado equilíbrio entre o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do nosso país. Em nome da doutora Thelma, que infelizmente teve um conflito de agenda hoje, eu gostaria de cumprimentar todos os presentes e agradecer aqueles que tanto se dedicaram para fazer possível mais uma edição desse CIPID. E ressaltar que a principal orientação da doutora Thelma foi agradecer em especial ao Dr. Nelson Brasil, que é um ícone do nosso país e um líder perseverante, cuja contribuição ao desenvolvimento nacional é inigualável, imensurável e inquestionável. A mais recente é a decisão do STF, que abre um leque de oportunidades para discussão de exclusividade que precisa, sim, ser amplamente discutida e debatida. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Portanto, sem mais delongas, eu desejo um ótimo evento a todos. Alexandre está sem som. É com grande satisfação que a Bifina faz hoje a entrega da 6ª edição do Prêmio Denis Barbosa de Propriedade Intelectual e Interesse Público, que foi idealizado e instituído pela Abifina em 2016, com o objetivo de premiar empresas e personalidades do setor de química fina e biotecnologia, que são destaque no campo da propriedade intelectual em face do interesse público. Convidamos Dante Alário, vice-presidente de Propriedade Intelectual e Inovação da Abifina, para anunciar o agraciado desta edição e fazer a entrega do prêmio. Muito bem. O homenageado esse ano é o Dr. Pedro Marcos Nunes Barbosa. Pela ligação que o Dr. Denis tinha com a Abifina e especialmente com o Nelson Brasil, eu tenho certeza que o Nelson está nos ouvindo e eu tenho a mais absoluta convicção que ele gostaria de entregar esse prêmio a você, Dr. Pedro. Por motivos de saúde, o Nelson não está aqui conosco, mas eu tentarei me fazer de Nelson Brasil. Tem só uma diferença fundamental entre o Nelson e eu, é que ele é botafoguense e eu sou palmeirense. De resto, nós acreditamos nas mesmas coisas, praticamos as mesmas coisas, somos quase da mesma geração, enfim. Também tenho muita proximidade com o Nelson, menos futebolisticamente. Apesar de que meu Palmeiras deu ao Nelson o prazer de ganhar do Flamengo, então o Nelson, como botafoguense, torceu muito pelo Palmeiras, eu tenho certeza. Mas, brincadeiras à parte, doutor Pedro, eu tenho, para mim, a importância de ser o portador desse prêmio a você.
tenho a mais absoluta convicção, né, que esse prêmio que leva o nome do seu pai, Denis Barbosa, esse ano especialmente, por o seu trabalho que já começou há muitos anos atrás na defesa da inconstitucionalidade do artigo 40 da Lei de Patentes, e que esse ano aqui conseguimos todos, né, que se esforçaram nesse sentido, vencer, conseguir que o STF declarasse inconstitucional. Esse trabalho se deve fundamentalmente a você, que nesses últimos anos teve uma dedicação ímpar, e a indústria é profundamente agradecida por esse trabalho. É um trabalho que depende de competência, e muita competência, depende de uma honestidade profissional e, mais do que tudo, depende da identidade que você e seu pai tinham com a Abifina. Essa identidade é fundamental, é um dos fatores que diferencia o profissional que pratica a profissão, mesmo não aceitando ou mesmo não tendo identidade com determinadas causas, e daquele que tem essa identidade. E você, o seu pai, sempre tiveram essa profunda identidade com as causas que a Abifina defendiam. Então, também isso conta, e conta muito, e nós sabemos da sua continuidade, né, daquilo que veio do seu pai, do Denis Barbosa. Aliás, um negócio que eu sempre ouvia, né, que nem sempre filho de peixe é peixinho, você contradiz totalmente isso, porque você é um peixinho que seguiu, né, os passos brilhantes do seu pai e que agora você trilha exatamente no mesmo caminho, com, evidentemente, a sua forma de ser, uma vez que você tem a sua personalidade. Então, você é o agraciado, você recebe esse prêmio Denis Barbosa, que foi o prêmio em homenagem, que recebe esse nome, Denis Barbosa, em homenagem ao seu pai, e eu faço questão, e muito satisfeito fico, de passar às suas mãos. Eu tentei fazê-lo visualmente, mas, por algum motivo, o fundo encobre aqui a placa, mas eu sei que você tem uma outra aí, então, talvez seja... você consiga mostrá-la. Eu aqui tentei, mas não dá por algum motivo, há uma interferência. Perfeito, é isso mesmo, doutor Pedro. Então, eu só queria agradecer mais uma vez. Eu tenho certeza que eu vou agradecer muitas outras vezes a você, porque você continuará militando na sua área e nós temos certeza que nós continuaremos necessitando da sua profissionalidade, da sua competência, da sua honestidade às causas da Abifina. Então, mais uma vez, receba a homenagem, nossos parabéns em nome de toda a diretoria da Abifina e especialmente do Nelson Brasil, que eu tenho certeza que gostaria de estar no meu lugar. Muito obrigado e receba essa graça que a Abifina está fazendo. Muito obrigado, doutor Pedro. Dante, em primeiro lugar, agradeço as palavras. Eu sempre fico muito feliz em ouvir elogios a meu pai. Gosto de acreditar que meu pai segue em mim, que eu sigo com ele. Nunca imaginei que fosse vencer o prêmio emanado pela Abifina,
E nunca imaginei que poderia vencer um prêmio que recebe o nome do meu pai. E ao contrário do que alguns políticos aqui do Rio de Janeiro já praticaram no passado, não em razão de nepotismo, não em razão de ser filho de prefeito ou coisas do gênero. Parece que pararam meu vídeo aqui. Preciso que alguém da direção ligue novamente o meu vídeo. Opa. Pronto. Muito obrigado. Então, fico muito feliz em receber esse prêmio e queria falar rapidamente algumas palavras. E fiquei tão surpreso com a notícia que eu fui revisitar, desde o primeiro CIPID que emanou a premiação, institucional, a MS. O segundo prêmio ele foi destinado a um órgão do Poder Judiciário, o desembargador Dr. André Ricardo Cruz Fontes, que também é um professor de propriedade intelectual. No terceiro ano do prêmio, a Bifina emanou o prêmio a duas instituições fundamentais à nossa República, quais sejam a Anvisa e o INPI. E, na última vez, tivemos um prêmio tanto institucional, destinado à empresa Cristália, quanto à pessoa de Marcos Oliveira, que, tal como o professor André Fontes, é um intelectual. Portanto, a Bifina ela tem, às vezes, emanado prêmios destinados a instituições públicas, às vezes a autoridades intelectuais, autoridades epistêmicas, e hoje me sinto agraciado de ser um advogado aplaudido por seu cliente. Nem sempre é assim, e muitas vezes os advogados eles colhem uma certa má reputação em virtude do fato de que temos 1.239.020 advogados, segundo dados de hoje na inscrição da OAB, ou seja, há muitos advogados no Brasil. Entre aqueles mais de 1.200.000 advogados no Brasil, alguns deles se dedicam à área da propriedade intelectual, dos litígios farmacêuticos, nem todos eles dedicados a uma forma de promover a concorrência, de exercer os direitos quando eles devem ser exercidos, de limitar perdas quando elas devem ser limitadas. Às vezes, alguns advogados optam por formas, digamos, criativas ou exóticas de exercer a sua prática profissional, nem sempre contribuindo para aquelas finalidades institucionais que a Constituição determina qual seja a causa legitimadora da propriedade intelectual, que tem a ver com uma função desenvolvimentista, como é o próprio título do nosso seminário. Então, quando eu penso como advogado está recebendo uma premiação de uma instituição que tanto respeito e admiro, que é a Bifina, eu me recordo de um diálogo do bardo de Shakespeare em Henrique VI, em que, no meio de uma grande conclamação social, uma possível revolução, uma das personagens propõe como primeira medida do governo revolucionário: first thing to do, let's kill all the lawyers. Vamos matar todos os advogados, já que eles contribuíram tanto para os problemas do nosso país. E eu gosto de acreditar que o advogado, tal como ele pode atrapalhar, e muitas vezes ele atrapalha, ele também pode, às vezes, minimizar grandes danos praticados contra a boa indústria nacional, contra a boa participação daqueles que querem licitação, daqueles que querem melhorar a qualidade e que querem lucrar de maneira legítima. Porque o lucro não é feio. Feio é o que algumas pessoas fazem para obter alguns lucros extraordinários. Então, esses 15 anos nas quais eu me dedico ao projeto de atuar para a Bifina e com a Bifina, me dão um certo ar de debutante. Me sinto aqui debutando em uma festa muito bonita, com uma premiação simbólica linda, com o rosto do meu pai, com as palavras gentis de Dante apresentando a Bifina, e me sinto um sortudo. E para terminar minhas palavras, porque bons discursos, eles devem ser curtos, eu me lembro de uma frase de Rui Caetano Barbosa de Oliveira, o famoso Rui Barbosa. Esse Barbosa também não é meu parente, portanto não estou citando nada visando meu sobrenome, que dizia que a boa advocacia significa não fazer da banca balcão ou da ciência mercatura, não ser baixo com os grandes, nem arrogante com os miseráveis. Se eu mencionei que alguns dos nossos 1.200.000 advogados no Brasil nem sempre geram sorrisos aos seus clientes,
ou mesmo desejos de premiação. Muitos advogados recebem a mesma evocação que os árbitros de futebol recebem, independentemente de qual seja a torcida ao final de um jogo polêmico. Eu penso também em 3 advogados do século passado que deixam mais saudade do que tristeza. Um deles eu citei, Rui Caetano Barbosa de Oliveira, mas outros 2, Nelson Mandela, que era advogado, e Mahatma Gandhi, que eram advogados. Advogados podem lutar por causas justas e acreditar naquilo que advogam. Dante, Bezerra, todos da Bifina, a todos que me ouvem, a meus colegas do escritório, sem os quais eu jamais teria recebido esse prêmio, a meu pai que acreditou em mim para guiar esta luta na ADI 5529, agradeço. Que tenhamos um dia maravilhoso. É com grande satisfação que daremos início agora à sessão magna. Apresentamos os palestrantes convidados, doutora Júlia Paranhos e doutor Mariano Genovese. Convidamos, neste momento, Antônio Carlos da Costa Bezerra, presidente executivo da Abifina, que irá conduzir os trabalhos como moderador. Antônio Carlos Bezerra é farmacêutico, bioquímico pela UFRJ, especialista em auditorias de BPF/GMP, insumos e medicamentos. Possui mais de 20 anos de experiência no setor da saúde pública brasileira. Perguntas poderão ser formuladas pelo chat e serão respondidas ao final das palestras. Para dar início a esta sessão, eu convido a doutora Júlia Paranhos, que fará a apresentação sobre a experiência do Brasil no tema Data Protection e os impactos para a indústria farmacêutica. Júlia Paranhos é professora associada e coordenadora do Grupo de Economia da Inovação do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro da Associação Brasileira de Economia Industrial e Inovação e atua na área de gestão da inovação, propriedade industrial, política industrial e de inovação, em especial no setor farmacêutico. Ao passar a palavra, deve pedir que ela fique atenta ao tempo previsto para a sua fala. Doutora Júlia Paranhos. Obrigada, Alexandre. Bom dia a todas e todos. Queria agradecer muito o convite por estar mais uma vez participando do CIPID. É uma honra para a gente, na UFRJ, particularmente no Grupo de Economia da Inovação, ter tantas colaborações e participações nesse debate. E agradeço, então, novamente o convite. Eu vou colocar aqui a minha apresentação. E contar o meu tempo. Bom, esse ano a gente vai falar sobre um estudo recém-apresentado, recém-finalizado, sobre os impactos da exclusividade de dados de teste de registro de medicamentos sobre a inovação e o sistema de saúde brasileiro. Eu sou a coordenadora do estudo, mas o estudo foi realizado por uma equipe interdisciplinar e interinstitucional, com pesquisadores da UFRJ, da Universidade Federal da Paraíba, da Universidade Federal do Paraná e também da Universidade Cândido Mendes de Campos. No final, eu apresento a lista de toda a equipe. Então, o objetivo do estudo era identificar, né, se uma possível alteração na regulação de exclusividade de dados geraria efeitos, e quais efeitos seriam esses sobre a inovação em medicamentos na indústria farmacêutica brasileira e sobre a disponibilidade de medicamentos para o sistema de saúde brasileiro, público e privado. Para a análise do sistema de saúde, nós utilizamos uma metodologia chamada modelo ITRIA, que é uma metodologia bastante utilizada internacionalmente. Ela foi desenvolvida por pesquisador da Universidade de Barcelona, contou com parceria da OPAS, da OMS, do Banco Mundial, do PNUD. Então, ela é já
né, já foram realizados estudos em outros países em desenvolvimento, como Argentina, Colômbia, Peru, inclusive no Brasil também, mas um estudo que focou basicamente nos medicamentos de AIDS e hepatite. Tá? Então, a gente utiliza essa metodologia para fazer uma análise de todo o sistema farmacêutico brasileiro, né, ampliando, então, o escopo da análise do estudo anterior que havia sido feito. Para analisar os efeitos sobre a inovação, a gente criou uma metodologia inédita com análise quantitativa e qualitativa, e eu vou falar um pouquinho mais dela à frente. A partir... Peraí. Tá aqui. Para fazer as diversas situações de possibilidades de alteração regulatória, foram criados 5 cenários. Tá? O primeiro deles é baseado na própria regulação brasileira, se mantém o status quo sem a exclusividade de dados. Né? O Brasil tem sigilo dos dados dos registros que são solicitados nos registros de dados dos testes clínicos, mas não há exclusividade de dados ou de mercado. Em seguida, os demais cenários foram incluindo diferentes níveis de exclusividade com base em legislações internacionais e também em alguns acordos internacionais de comércio, onde esses mecanismos são frequentemente discutidos e implementados pelos países em desenvolvimento. Então, no cenário 2, a proposta seria de 5 anos de exclusividade de mercado. Então, na exclusividade de mercado, a empresa concorrente ela pode entrar com a solicitação do pedido de medicamento genérico, por exemplo, e logo após o fim da exclusividade, entrar com esse produto no mercado. No cenário 3, a gente considerou 5 anos de exclusividade de dados. Na exclusividade de dados, não é possível entrar com a solicitação do pedido de registro. Então, tem esse pontilhado à frente, seria um tempo médio que a Anvisa levaria para fazer a análise da solicitação do pedido do medicamento genérico para ele poder entrar no mercado. Então, na exclusividade de dados, além da exclusividade, você tem que considerar esse tempo ainda do período de solicitação de registro, de eventual autorização da agência sanitária. No cenário 4, a gente faz uma combinação que também está presente em alguns países, que são 5 anos de exclusividade de dados e 2 de mercado. Tá? E no cenário 5, com base na legislação dos Estados Unidos, a gente faz um cenário onde você tem 5 anos de exclusividade de dados para produtos químicos e 12 anos de exclusividade de dados para produtos biológicos. Então, o período de exclusividade é diferente de acordo com o tipo de produto. Tá? E aí também você vai ter, então, um período além, né, que é o período de análise e autorização da Anvisa. Então, a partir desses cenários, a gente aplicou tanto o modelo IPRI e depois a metodologia quantitativa também para análise sobre inovação. Então, em termos de resultado, né, para o sistema público e privado de saúde, a disponibilidade de medicamentos. O resultado, nós fizemos, então, uma simulação de 30 anos, né, a hipótese de que a exclusividade de dados seria implementada a partir de 2019 até 2048. E o resultado, em todos os cenários, aqui eu estou trazendo os resultados agregados, no estudo o resultado é, obviamente, bem mais detalhado, né, a gente tem um aumento da vigência no leque de produtos sob exclusividade. Esse é um ponto muito importante, porque, segundo o nosso levantamento, o tempo médio de depósito da patente no NPI e o registro na Anvisa é de 16 anos. Então, mesmo que a gente tivesse só uma exclusividade de mercado de 5 anos, né, o 16 mais 5 já daria 21, e o que passa os 20 anos da patente. Então, mesmo no cenário ali mais simples, que seria o de exclusividade de mercado, você já teria um aumento do período e do leque de produtos sobre exclusividade, o que pode ter um efeito aí bastante forte na intensificação do déficit da balança comercial, dado que grande parte, né, a maior parte dos produtos novos e inovadores no Brasil são importados, e a gente já tem um déficit bastante significativo. Além disso, o IPRI analisa, então, o efeito sobre o nível de preço, consumo, faturamento e participação
participação das empresas nacionais, considerando essas empresas produtoras de medicamentos genéricos, e das despesas públicas e privadas com medicamentos. E os efeitos, então, são... aqui eu estou dando os extremos, tá? Desde o cenário 2 até o cenário 5, que efeitos que a exclusividade de dados traria. Então, o nível de preço aumentaria de 12% a 22%, o consumo de medicamentos reduziria de 5% a 9%, né, o acesso da população a medicamentos, haveria uma queda no faturamento e na participação das empresas nacionais e uma ampliação nos gastos, podendo chegar até 10% dessa ampliação. E quando a gente considera os gastos do Ministério da Saúde, né, no final do período, em 2048, somente no cenário 2, que é o de exclusividade de mercados, essa ampliação representaria 19,5% dos gastos com medicamentos do Ministério da Saúde em 2018. No cenário 5, isso chega a 33%. Tá? Então, não só você tem um aumento, né? Então, ainda que haja uma intensificação quando entra a exclusividade e depois, ao fim das exclusividades, isso vai diminuindo, no final, você nunca chega ao mesmo cenário do ano que não havia a exclusividade. Né? Então, há sempre aumento de preço e despesas e redução de consumo, faturamento e participação. Eu trouxe aqui um gráfico, né, só para ter ideia de como que é o efeito de cada um desses movimentos com o aumento da exclusividade. E aí, no estudo, a gente tem um gráfico desse para cada uma daqueles. Em relação aos efeitos sobre a inovação na indústria farmacêutica brasileira, a nossa metodologia quantitativa analisou, então, os efeitos sobre produtos novos, que, de acordo com RDC 200, da Anvisa, são produtos com inovação radical e depois como produtos inovadores. Dos produtos novos, a gente analisou, então, o tempo e a disponibilidade de produtos que eram registrados nos Estados Unidos e quais a comparação entre Brasil, Canadá e México. Tá? Nós fizemos uma análise de 3 classes terapêuticas, A, L e M, e o resultado foi que no Brasil, que não adota a exclusividade de dados, havia muito pouca diferença na relação do tempo do registro em relação a Canadá e México, que adotam exclusividade de dados. Na classe A, particularmente, era mais rápido o registro no Brasil, de 7 anos, do que no Canadá e no México. Tá? Comparando particularmente em relação ao México, que adota exclusividade e tem um perfil de desenvolvimento mais próximo do Brasil, a gente também levou muito em consideração isso, né? Procurar mercados mais próximos das características do Brasil para fazer essa análise. O tempo médio de entrada dos medicamentos novos no México é 2 anos superior ao do Brasil, em média 6 anos, e há uma disponibilidade de produtos muito menor. A gente achou 36 de 77 registros que tinham aqui no Brasil. Tá? Então, o que a gente conclui com esse estudo de caso dessas 3 classes terapêuticas, comparando, né, esses 3 países, é que não há uma correlação direta entre a exclusividade de dados no país e o tempo de entrada de produtos novos e também a maior disponibilidade de medicamentos novos. Né? Então, não há uma correlação direta no aumento de produtos novos com inovação nos mercados. Outro segmento da análise quantitativa que a gente fez foi a partir dos medicamentos inovadores, ou seja, que tem alguma inovação incremental, também seguindo a RDC 200 da Anvisa, que classifica os produtos assim. Então, a partir dos cenários, a gente vê um aumento no tempo médio de entrada desses produtos no mercado, né? Em todos os cenários, aí isso pode chegar numa média de 22 a 25 anos a mais de atraso, né, para entrar produtos inovadores no mercado brasileiro. E além do atraso, né, você pode ter o atraso ou encarecer a entrada desses produtos. Por quê? 2 alternativas que são bastante defendidas em relação à exclusividade de dados é de ser ou negociar ao acesso aos dados com as empresas detentoras, né, originais, ou
refazer os testes clínicos. Então, nos dois casos, você está encarecendo a geração de produtos inovadores, né? E além das questões éticas de se refazer testes clínicos, quando você já tem os resultados. Então, em qualquer das situações, ou você atrasa ou você encarece a entrada de medicamentos inovadores. Além disso, você gera uma reserva de mercado para as empresas de produtos novos, porque elas são as detentoras dos dados, então elas garantem que elas já vão conseguir ter acesso ao mercado para gerar os produtos inovadores, porque durante o período de exclusividade, somente elas poderão utilizar aqueles dados para fazer seus medicamentos inovadores. Nas 3 classes que a gente estudou, essas empresas elas já são majoritariamente detentoras dos produtos, dos registros, tanto dos produtos novos quanto dos produtos inovadores. Entre os inovadores, dos 35 registros, 28 são das empresas transnacionais, que são as que detêm aí, né, 76 dos 77 registros de produtos novos. Então, o que a gente conclui é que a exclusividade de dados ela geraria uma ampliação da participação das empresas transnacionais nos registros de produtos novos e inovadores e geraria um bloqueio ao avanço da inovação incremental nas empresas nacionais, uma estratégia recente que as empresas vêm se esforçando para ampliar as suas atividades e os seus resultados em inovação incremental. Para complementar a análise quantitativa, a gente fez uma análise qualitativa também. Fizemos uma pesquisa de campo com 8 empresas nacionais e 3 transnacionais. Nós buscamos outras empresas transnacionais para essa amostra ser maior, mas nós não conseguimos realizar entrevistas com elas. Então, a diferença se dá pela disponibilidade das empresas em participar. Tá? E nos resultados, né, dessas empresas, a maioria das empresas nacionais entrevistadas foi contra a introdução de exclusividades de dados no mercado brasileiro, porque elas entendem que isso impõe limites aos segmentos genéricos, similares e biosimilares, que são ainda bastante significativas na sua produção e na sua receita, né? Elas ainda atuam muito nesse segmento, e ela cria obstáculos à geração de inovações incrementais, que é essa estratégia mais recente, mas que vem sendo ampliada nas empresas nacionais. Por outro lado, as transnacionais entendem que o Brasil deve se alinhar às regras internacionais de exclusividade de dados e que isso aumentaria a segurança para investimentos no país. Só que quando a gente pergunta sobre os fatores da decisão de inovar, de trazer novos medicamentos para o mercado, eles não estão associados a questões de exclusividade de dados, eles estão associados a número de potenciais usuários, a categoria do produto, as questões dos sistemas de saúde, ou seja, elas estão muito mais relacionadas à demanda potencial daquele produto do que ao mecanismo em si da exclusividade de dados. Além disso, as empresas transnacionais, né, indicam que os esforços inovativos delas são concentrados na matriz, e isso, os dados que a gente analisa, e estão também no estudo sobre os investimentos dessas empresas no Brasil, a gente percebe que os seus esforços inovativos não são realizados no país, elas investem menos do que as nacionais, bem menos do que aqui no Brasil. Tá? E as empresas nacionais, por outro lado, vêm aproveitando do aprendizado tecnológico com os genéricos para avançar na inovação incremental. E aí, aprendendo com transferência de tecnologia, com parcerias nacionais e internacionais, né? As nacionais têm investido 2 vezes mais do que as transnacionais em atividades inovativas no Brasil. Então, é bastante também diferenciada essas estratégias e de esforços de inovação no país. A gente perguntou também sobre os obstáculos à inovação, e eles foram todos relacionados a questões de regulação sanitária, de preços, de patentes ou da infraestrutura para a pesquisa, das fases iniciais da pesquisa clínica. Ou seja, eles também não estavam relacionados à questão de exclusividade de dados, né? E estão, particularmente no caso das nacionais, relacionados ao desenvolvimento de projetos nacionais que não têm uma análise internacional. Então, isso é um ponto bastante interessante da pesquisa também, que mostra que o avanço das nacionais e o quanto que as instituições também precisam avançar nesse sentido. Então, em relação
né, aos resultados do Brasil, ao Brasil adotar ou não a exclusividade de dados, né, além desses resultados, a gente chama a atenção de duas especificidades brasileiras que são essenciais para a gente decidir sobre alguma alteração regulatória em termos de propriedade intelectual. A primeira é que nós temos um sistema público e privado de saúde, onde os gastos com medicamentos são bastante significativos. Para o Ministério da Saúde, esses gastos já chegam a 15% do seu orçamento. Nos gastos das famílias com saúde, ele chega a 35%. Além disso, a gente ainda tem uma baixa comercialização de genéricos no país, que é baixa, né? Os 34% são baixos, inclusive quando comparado a outros países da América Latina. O segundo ponto é que nós temos um sistema de produção e de inovação que, apesar do avanço que nós temos visto, né, identificado, ainda há uma forte dependência produtiva e tecnológica do exterior. Né? Então, em 2019, para a gente nem ter o efeito da pandemia nessa balança comercial, a gente tem um déficit de 5,7 bilhões de dólares somente em medicamentos e farmacêuticos. Tá? Além disso, no faturamento da indústria, né, a gente vê que as transnacionais elas dominam os medicamentos de maior valor de mercado, são os novos e os biológicos, enquanto as nacionais têm uma participação já bastante significativa em termos de quantidade, mas em termos de valor de mercado, elas estão mais nos segmentos genéricos e similares, que têm menor valor de mercado. Então, essas duas especificidades são muito relevantes para a análise de alterações regulatórias no país. Então, nós criamos evidências, né, mas trazemos também algumas questões relacionadas na literatura e nos nossos resultados para os argumentos de um posicionamento brasileiro frente às suas especificidades. Então, partindo da Constituição Federal, né, que diz que a propriedade intelectual ela tem que ser definida com vistas do interesse social, o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, a gente cria esses argumentos. Primeiro, em termos legais, a LPI está harmonizada ao TRIPS, né, já desde a sua implementação. Então, ela atende aos requisitos mínimos do TRIPS. A lei de genéricos e as RDCs da Anvisa garantem o sigilo dos dados que são aplicados para registro junto à Anvisa e a utilização somente como conferência dos resultados dos testes. Pelo âmbito social, a lei de genéricos ela é uma medida de concorrência proativa. Então, se a gente implementa um mecanismo que bloqueie a lei de genérico, a gente atrasa a concorrência, atrasa a redução do preço e, consequentemente, a redução do consumo de medicamentos pela população. Além disso, há o dilema ético, né, de testes clínicos, é sempre importante relembrar esse ponto. Em termos tecnológicos, a exclusividade de dados, ela consagra o segredo. Ela nem tem o mecanismo da patente, que é de divulgação, frente a uma exclusividade de dados. A exclusividade do que está sendo protegido na patente. A exclusividade de dados, não. Ela consagra a manutenção do segredo e não acesso àqueles resultados. Pelo lado econômico, né, o atraso dos concorrentes, eles acabam tendo efeito também na geração e na difusão de inovação, porque a concorrência é um importante estímulo de geração de inovação, atrasando, então, a entrada de produtos novos e inovadores. Isso tem um efeito particularmente forte para as empresas nacionais. Primeiro, ao atrasar genéricos, ela vai reduzir a receita das empresas nacionais que utilizam esses recursos para os seus investimentos inovativos. Nos dados da Fintech, a gente vê que as empresas nacionais autofinanciam 70% dos seus investimentos. Então, esses recursos são importantes também para a geração de inovação. Segundo, ela bloqueia o registro dos medicamentos inovadores com base no medicamento comparador, que é uma discussão que está sendo feita na RDC 200, né, junto à Anvisa, para facilitar o registro de medicamentos inovadores. Então, ela vai bloquear esse esforço que está sendo feito já há vários anos. E terceiro, ela vai gerar um bloqueio aos medicamentos biosimilares, né, que são um segmento que as empresas nacionais vêm recentemente investindo, foram estimuladas pelas parcerias de desenvolvimento produtivo, uma política do Ministério da Saúde para a produção local
de produtos biotecnológicos. Então, iria contra uma própria política do Ministério da Saúde, né? No entanto, apesar desses argumentos todos, a gente também quis trazer algumas recomendações, porque se a decisão do Brasil for adotar, tem alguns pontos que são bastante críticos e importantes de serem colocados na pauta de negociação. Então, primeiro, um prazo limite de 5 anos, seja de exclusividade dos dados ou mercado, uma definição muito clara da amplitude de proteção, que não tenha aplicação retroativa, que se defina claramente o que é entidade nova entidade química, o que é informação não divulgada, e que se define, então, quais as classes terapêuticas, qual a abrangência da exclusividade. Por outro lado, chama-se a atenção também da importância da infraestrutura da Anvisa, com ampliação e capacitação do pessoal técnico, que há a possibilidade de ampliação da demanda de processos na Anvisa, por exemplo, com necessidade de novos testes clínicos. Desculpa, peraí. E aí a gente define também algumas flexibilidades e salvaguardas que seriam importantes de serem implementadas, várias já também implementadas internacionalmente. Primeiro, uma janela temporal para a determinação de um prazo limite da solicitação no exterior, de registro no exterior e no Brasil, né? Que esse prazo seja idealmente de 1 ano, para que não fique tanto tempo, né, distante do registro internacional. E também que tenha um limite de prazo de comercialização, ou seja, o produto ganha a exclusividade, mas ele tem um limite para comercializar o início da comercialização no Brasil. Isso tudo para efetivamente gerar maior disponibilidade de produtos novos no país. Além disso, um período de transição para adequação dos atores, né, à alteração regulatória e a manutenção das exceções de direito. Então, a exceção bolar e também da licença compulsória, principalmente em caso de emergência e interesse de saúde pública. Então, só para finalizar, eu queria ressaltar algumas contribuições que esse estudo traz. Primeiro, ele é o primeiro estudo que traz resultados para o mercado farmacêutico brasileiro total, considerando o sistema público e privado de saúde, então explicitando e quantificando os prejuízos para a área de saúde. Mas ele também é o primeiro estudo que traz os efeitos sobre a inovação farmacêutica, ou seja, desmistificando que os prejuízos são só para a saúde, né, só para a área de saúde, que já seria bastante importante, mas também traz efeitos negativos para a inovação farmacêutica, principalmente das empresas farmacêuticas nacionais. Tá? Ele gera também evidências de alguns obstáculos à inovação que vão além do ambiente de negócio, ou seja, uma ausência de cultura inovadora, principalmente para esses projetos que estão agora começando a ser desenvolvidos localmente, os projetos inovadores que não têm um parâmetro internacional, não foram analisados internacionalmente, estão pela primeira vez sendo analisados no país. Então, isso é um ponto bastante relevante para ser discutido e aprofundado no avanço da geração de inovação no Brasil. E, por fim, a gente extrapola um pouco também o objetivo inicial do estudo e propõe algumas recomendações de desenvolvimento produtivo e inovativo para a indústria farmacêutica brasileira. Eu não tenho tempo de falar sobre isso aqui, mas no estudo que está disponível na internet, a gente faz um avanço sobre isso, aproveitando aí a experiência dos pesquisadores do grupo, né, da equipe que já estudam e analisam essa indústria há algum tempo. Então, aqui eu apresento a equipe de pesquisadores, a equipe de apoio e o financiamento do PNUD-CRUS, e agradeço a oportunidade. Em nome da Abifina, agradecemos a excelente apresentação da professora Júlia Paranhos e passamos, neste momento, a apresentar a experiência de países da América Latina. Nesse tema, eu convido o doutor Mariano Genovese. Mariano Genovese é secretário-geral da Universidade de Buenos Aires e procurador nacional da União Cívica Radical, professor regular de Direito Comercial e pesquisador do Centro de Estudos Interdisciplinares em Direito Industrial e Econômico da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, Argentina.
Desde 2011, é gerente de assuntos jurídicos e propriedade intelectual da Câmara Industrial dos Laboratórios Farmacêuticos Argentinos. Neste momento, então, passo a palavra ao doutor Mariano Genovese. Olá, buenos dias. Olá, bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à Bifina por este gentil convite de participar neste seminário. Eu gostaria de agradecer também pelas palavras de apresentação e eu também gostaria de aderir à homenagem a Denis Barbosa, que teve uma influência nos advogados e acadêmicos que trabalham com propriedade intelectual. Eu conheci pela sua força, pelo seu vigor, também pela sua abordagem nos temas. Então, muito merecido esta homenagem, dando este prêmio com o seu nome. Eu parabenizo Barbosa também por receber este prêmio. Eu gostaria de compartilhar a minha tela no momento. E eu peço desculpas por não poder falar em português. Seria uma tortura para vocês se eu falasse em português, então por isso eu vou falar em espanhol. E além disso, para mim também é importante participar neste seminário justamente numa semana depois da Semana da Amizade Brasil e Argentina, com o encontro de 1984 com o presidente Sarney e Alfonsini, que colocou fim a décadas de desencontros, de enfrentamentos, e que foi uma pedra importante para o início do Mercosul. A questão da proteção, nós podemos aqui falar a abordagem dos Estados Unidos, desde 1984, quando aprovaram a lei Waxman. Aqui você tem um republicano e outro democrata que estabeleceu as bases nas quais foi estabelecido o sistema de aprovação de genéricos nos Estados Unidos, tema que conversamos hoje aqui. Então, nós temos essa lei Hatch-Waxman e as suas posteriores modificações para os dados de testes, também medicamentos órfãos, 7 anos, estudos também adicionais. O sponsor pode receber 6 meses adicionais para estudos pediátricos e se a FDA requer estudos ou propõe que o laboratório propõe novos estudos, novas investigações clínicas para avaliar os efeitos para algum setor da população, também eles podem prorrogar por 3 anos. E os medicamentos de origem biológica, esta proteção também de 12 anos para medicamentos biológicos. Agora, comparando com a União Europeia, com o regulamento 726 de 2004, estabeleceu uma exclusividade total de 11 anos, e nos primeiros 8 anos uma proteção de dados, depois destes 8 anos, a autoridade regulatória pode analisar um medicamento genérico, um produto genérico, mas você tem essa exclusividade de comercialização de 2 anos. Então, mesmo tendo essa autorização para comercializar, não pode ser feito até que termine esse período. E depois você pode adicionar 1 ano mais, ou seja, 1 ano adicional para novas indicações. Então, esse total é de 11 anos. E no caso de medicamentos órfãos, esta proteção é de 12 anos. Este é um tema relativamente novo no mundo da propriedade intelectual. Como nós vimos, desde 1984, nos Estados Unidos, tivemos a rodada Uruguai, o GATT, em 1984. Era um tema relativamente recente e, de alguma forma, isso ficou refletido no texto adotado em 94, em que há uma redação de compromisso, porque antes não existia um consenso entre os estados negociadores com relação ao tipo de proteção que seria dada
aos dados para os testes. Depois, nesse artigo 39.3, com relação às novas entidades químicas, com relação às quais é preciso apresentar dados de testes, e isso implica um esforço considerável e os membros deverão conceder uma proteção com relação à competição desleal. E isso, de fato, tem um sentido importante, porque, claramente, a redação de TRIPS, literal, aqui vemos na negociação que não há, no acordo, uma obrigação de outorgar uma exclusividade aos dados de teste, apenas uma proteção contra o uso desonesto. Então, esse é um tema que não está regulado na OMC, mas pelo menos fica dentro da esfera de cada um dos membros. Há algumas questões colocadas com relação à proteção dos dados dos testes, como nós vimos na apresentação anterior, com a apresentação da Júlia. Então, uma duplicidade do objeto da proteção, porque definitivamente o que estabelece são exclusividades com relação à possibilidade de competir no mercado com um medicamento específico, ou seja, o que estabelece é um monopólio temporário por meio da patente de exclusividade de dados que exclui a competição de produtores genéricos ou similares. Além disso, é uma proteção de caráter administrativo. Todos nós sabemos que, com autorização da autoridade reguladora, que comercializa um medicamento, está cumprindo com as leis e pode receber sanções penais e administrativas. E, como consequência dessa exclusividade, nós já sabemos que a entidade regulatória não pode aprovar um medicamento genérico similar ou biosimilar, mas se constitui numa barreira de entrada para a competição durante esse período de exclusividade. Então, diferentemente do direito de patente, em que a solicitação está submetida a um exame de fundo, onde você analisa o cumprimento de certos objetivos e requisitos da patente, como a inovação, a aplicação industrial, a sustentabilidade entre as reivindicações e a divulgação que é feita pela solicitação de patentes. Isso não acontece na proteção de dados de testes. Se você acredita que é uma nova entidade química, para que isso ocorra. Então, diferentemente do que ocorre no direito de patentes, em que por meio da engenharia reversa, por meio de desenvolvimentos, você pode buscar, de alguma forma, ver essa questão da proteção que otorga, mas aqui a proteção de dados próprios e não fazer referência aos estudos de segurança clínica e eficácia apresentados pela entidade regulatória gerada pelo laboratório inovador. Isso não pode ser feito no caso dos medicamentos, porque, no ponto de vista ético, seria submeter aos pacientes que são submetidos a estes testes e ao grupo de controle, em que você aplica o placebo, então você estaria dando placebo, sabendo que o medicamento com o qual está no controle é seguro e eficaz. Então, do ponto de vista ético, isso não é permitido. Então, nós não podemos desenvolver próprios dados nesse sentido. Outro dia, eu escutei uma analogia com relação a este tema, no sentido de que seria equivalente ou semelhante para provar a eficácia dos paraquedas, lançar 7 pessoas de um avião com paraquedas e outros 7 sem paraquedas para provar que os paraquedas são eficazes para evitar e que as pessoas podem aterrissar, então, sãos e salvos. Esta questão, já voltando à prática com a influência da OMC, se de fato este texto tão fechado, de tão difícil interpretação do artigo 39.3, protegia os dados de teste. Isso foi objeto de uma ação promovida
perante o órgão de resolução de controvérsia com os Estados Unidos, União Europeia e Suíça, a Confederação Suíça, a Argentina, para que a legislação argentina pudesse estar de acordo com o acordo TRIPS, porque não cumpria com esse artigo 39.3, e essa denúncia foi formulada em 1999, e aí tivemos um período de consulta que no ano de 2002 concluiu com este documento, a resolução foi de acordo mútuo, no qual estavam envolvidas uma série de questões e, no final das contas, o acordo feito com o governo argentino, com o governo dos Estados Unidos, é que cada uma das partes tinha suas posições, no sentido de que os Estados Unidos consideravam que o artigo 39.3 obrigava a exclusividade dos dados, enquanto que a República Argentina sustentava o oposto. E em virtude disso, e depois tendo encontrado uma solução, com outros pontos que também estavam em disputa, como a extensão das patentes, a proteção das patentes de procedimentos, etc. Então, as partes continuariam fazendo consultas sobre este tema em particular, e caso o órgão de resolução de controvérsia da OMC adotasse uma resolução com relação ao artigo 39.3, e essa interpretação fosse contrária ao que estabelecia a legislação argentina, então aí sim o governo argentino enviaria um projeto de lei ao Congresso para fazer as modificações pertinentes. Os que participaram na negociação diplomática e nos grupos de consulta comentam que, naquela época, existia um forte temor por parte dos Estados Unidos que, se essa questão fosse submetida ao órgão de resolução de controvérsias, era provável que, nesse ponto em particular, a posição do governo dos Estados Unidos não tivesse sido sustentada pelo órgão de resolução de controvérsia e, portanto, era melhor encontrar esta solução de compromisso, que não obrigava a Argentina a modificar a sua legislação, mas também não dava esse direito de interpretação, principalmente levando em consideração que, nesse momento, os Estados Unidos já tinham conseguido alguns acordos de livre comércio com o NAFTA e estava nesse processo de negociação com outros estados. E um antecedente desta característica, então, seria difícil para seguir sustentando estas regras nos acordos de livre comércio. Como comentei recentemente, a questão da proteção de dados de teste para produtos farmacêuticos, pelo menos a interpretação que eu possuo com relação a estes precedentes e também a doutrina internacional existente sobre o tema, fica regulado ao livre para cada país estabelecer esta proteção que considera mais conveniente, e isso permite que países como Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e outros países do mundo possam ter um sistema de aprovação de medicamentos genéricos sem precisar esperar prazos ou períodos de tempo com relação ao qual não podem começar os trâmites regulatórios. Isso, de alguma forma, foi mudando durante os primeiros 20 anos deste século. Por exemplo, em 2003, no Tratado de Livre Comércio entre o Chile e os Estados Unidos, se estabelece no artigo 1710 a proteção de dados de testes para o Chile, novas entidades químicas, estabelecendo um prazo de 5 anos. Então, aqui claramente vemos uma exportação de padrões dos Estados Unidos no capítulo de propriedade intelectual, e isso faz parte de alguma forma da política do Congresso quando otorga o mandato para o presidente dos Estados Unidos. Posteriormente, no ano de 2004, quando foi negociado o Acordo de Livre Comércio entre Estados Unidos, países da América Central, República Dominicana, o artigo 1510 também estabelece esta proteção de dados de testes para produtos farmacêuticos, também com prazo de 5 anos. Essa matriz de negociação não é somente própria dos Estados Unidos, mas faz parte da matriz negociadora da União Europeia, no acordo comercial assinado entre Peru e Colômbia no ano de 2012, depois Equador aderiu. Então, estabelece
essa proteção de dados de prova para produtos regulados, porém, no caso de produtos farmacêuticos, 5 anos estabelecidos, mas pelo menos o que nós conhecemos, os acordos de livre comércio 2.0, temos aqui algumas salvaguardas que foram mencionadas pela Júlia durante a sua apresentação, com relação a medidas para amortizar os efeitos negativos da proteção de dados. Por exemplo, vamos poder regular exceções por razões de interesse público ou situação de emergência nacional, procedimentos abreviados para aprovação da comercialização em seu território, e esta proteção de 5 anos seria efetiva sempre e quando esses 6 meses da apresentação completa, aí o país começa o trâmite na Colômbia, ou no Peru, ou Equador, etc. É importante ressaltar que para 2012, o Peru tinha assinado com os Estados Unidos um acordo de livre comércio que também refletia esse novo mandato do Congresso dado para o presidente dos Estados Unidos, em que eles incluíram algumas destas salvaguardas. Muito bem. O que aconteceu depois nos nossos países, nos países da região do Mercosul? Nós vimos que os países andinos da América Central, como consequência dos acordos de livre comércio, em 20 anos, introduziram essa proteção de dados de testes. Por exemplo, no caso do Mercosul, o texto proposto pela União Europeia no ano de 2016 refletia os antecedentes prévios. Vemos esse texto aqui, é um modelo, a matriz dos acordos com Peru e com Colômbia. E aqui temos alguns pontos que vocês podem ver no parágrafo 3. Estava para ser negociado o período de 5 anos, 8 anos. E o período de extensão adicional para uma nova aplicação terapêutica, para as quais se desenvolvem estudos clínicos. Então, essa foi a matriz com a qual se propôs essa negociação por parte da União Europeia. E eu acho que perante a este texto, o Mercosul teve uma postura bastante inteligente, um esforço diplomático muito importante, principalmente com o Itamaraty, uma participação muito importante do embaixador Ronaldo Costa, que era o chefe negociador nesta área de propriedade intelectual, e o conselheiro Daniel Pinto, e outros diplomatas brasileiros, mas também argentinos, uruguaios. Claramente, as opções eram continuar o caminho da Colômbia, do Peru, em que estava aí a proteção de dados com algumas salvaguardas, ou, por outro lado, traçar um outro caminho e excluir da negociação esse tema. Os antecedentes negociadores não eram muito favoráveis com relação a essa estratégia, essa segunda estratégia de não negociar, de tirar do capítulo de propriedade intelectual essas questões relacionadas à proteção de dados de teste para registro de medicamentos, e também porque não existiam antecedentes de tratados de livre comércio concluídos, tanto pelos Estados Unidos como a União Europeia, com países em desenvolvimento ou países desenvolvidos, como os países do Mercosul, sem nenhuma regulação de proteção de dados de teste com exclusividade. O texto publicado pelos países do Mercosul, nesse caso, esse texto que eu peguei da publicação que foi feita pelo Ministério de Relações Exteriores do Uruguai, de alguma forma reflete que esta estratégia negociadora do Mercosul teve sucesso no artigo 42, porque aqui está o capítulo de propriedade intelectual, a proteção dos segredos industriais, dos segredos comerciais, e logo passa para o artigo 43, em que regula essas questões relacionadas com os procedimentos civis e remédios também com relação ao trade secret, com relação aos segredos
também nenhuma outra regulação com os dados de prova. Então, ou seja, uma decisão de excluir a proteção de dados de teste como um padrão para aqueles que assinaram esse acordo, principalmente os países do Mercosul, que estabeleceu, então, essa proteção de teste para produtos farmacêuticos. O impacto econômico, então, o estudo que acabamos de estudar, então, vimos aqui o que a professora Júlia nos disse, uma questão importante, realmente dificultou a negociação com a União Europeia, era justamente a falta de dados sobre o impacto econômico da implementação da proteção de dados de teste. Então, há poucos estudos em diferentes metodologias, então eu vou falar alguns muito rapidamente aqui. Um de outubro de 2020, relacionado por IQVIA, vocês que não estão familiarizados com o setor farmacêuticos, é a maior consultora mundial em termos de mercados farmacêuticos, utilizado por todos os laboratórios do mundo para estabelecer as suas estratégias e seus planos de negócio, inovadores como genéricos. Neste estudo, vinculado ao México, então se analisa uma quantidade de países com relação ao impacto dos acordos de livre comércio, da questão da exclusividade, também no caso do México. Vemos aqui o impacto que teve os 5 anos de exclusividade dos dados de teste, então, por conta do NAFTA, foi uma obrigação, e depois, no ano de 2012, aí vocês podem ver o custo de 300 milhões de dólares. E aí vocês podem ver as moléculas que contribuem, que são os maiores custos. É interessante também ver aqui esta tabela. Este gráfico, ele compara os medicamentos da mesma classe terapêutica antes à esquerda, antes da entrada em vigor da reforma que estabeleceu a exclusividade dos dados de teste, e depois, com a incorporação legislativa. Aqui em azul é o medicamento inovador e a penetração que tem em azul claro o grupo de medicamentos genéricos. Então, uma rápida introdução, um crescimento na participação do mercado, e aqui comparando com a proteção de dados de teste, que no caso do México, vocês podem ver uma desaceleração do período de tempo no qual entram os medicamentos genéricos e também uma baixa participação no mercado, de alguma forma, coincide, portanto, com o que apresentou o estudo revisado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que a professora Júlia expôs. Também outro estudo na Colômbia, a proteção dos dados de teste foi realizada unilateralmente, muitos anos antes de que tivesse sido obrigado pelo Acordo de Livre Comércio, tanto pelos Estados Unidos como pela União Europeia. Então, há um estudo de Pharma, um ONG dedicado ao tema farmacêutico, em que calculou que, por exemplo, no caso da Colômbia, o impacto da exclusividade de dados de teste no período de 2013 e 2011 foi de 412 milhões de dólares. Posteriormente, também há um trabalho interessante realizado por uma fundação argentina de direita, não é um centro que pode ser considerado progressista. E esse estudo, também com uma metodologia, fez um estudo, o que tivesse acontecido no mercado argentino, se tivesse introduzido a proteção de dados de teste no ano de 2002 até hoje. De acordo com esse estudo, a proteção de dados de teste ou a não implementação da proteção de dados de teste com valores de 2016, quando esse estudo foi realizado, então uma economia anual de 191,7 milhões de dólares. Muito bem, também esse estudo que todos já conhecem, um estudo que foi feito pela Fundação Fiocruz, abrangendo exclusividade de dados com antirretrovirais no Brasil, e eu acho que foi superado por esse novo estudo que hoje nós escutamos, mas de alguma forma todos esses estudos de fato demonstram
países da região, e eu volto a repetir, estudos muito interessantes, porque demonstram os países da América Latina, mas também Coreia, Canadá, outros. E, de fato, tem um impacto econômico significativo com relação aos preços. Recentemente, nos Estados Unidos, no mês de abril, o presidente colocou em vigor uma nova legislação, modificando a legislação com relação à aprovação de medicamentos. E, precisamente, trabalha com a definição de uma nova entidade química, porque, de acordo com o próprio comunicado da imprensa da Casa Branca, esta modificação vai limitar, ou tem como objetivo limitar a possibilidade de estender individualmente os períodos de exclusividade com relação a medicamentos existentes e, assim, manter artificialmente mercados sem concorrência, com monopólio. E já para concluir, eu gostaria de compartilhar algumas reflexões sobre a proteção de dados de teste, pelo menos na América Latina. Por exemplo, menos a Colômbia, os países que otorgaram exclusividade de dados de teste foi como consequência de obrigações assumidas nos acordos de livre comércio e como parte do trade-off da negociação das compensações como consequência desse acordo global, acordaram cada um destes países. Então, nós já vimos aqui, refletido nesses estudos, e também já foi apresentado recentemente pela Júlia, com relação ao impacto econômico considerável que tem com relação aos preços. E a grande maioria desses medicamentos são importados, não é feito localmente. Isso foi um estudo que nós vimos agora há pouco. Então, vemos a entrada dos genéricos mais lento e, por exemplo, essa proteção de dados de teste principalmente afeta a produtos oncológicos, medicamentos como anticorpos monoclonais, biosimilares, que são os medicamentos que estão no sistema público e privado de saúde. E esta é uma preocupação mundial. Acredito que a pandemia e as questões vinculadas também com a propriedade intelectual, que foram também discutidas no OMC, então realmente abriu a discussão sobre esse tema e sobre a melhor forma de lidar com isso. E eu gostaria de terminar, gostaria de fazer algumas reflexões com relação ao Mercosul. Eu gostaria de falar que foi realmente um grande triunfo diplomático, esta questão do capítulo de propriedade intelectual, com proteção dos dados de teste. A União Europeia, vemos que a proteção dos dados de teste expira depois da proteção de patente, então, também, com relação à invenção, por exemplo, para chegar à autoridade regulatória que faz os estudos clínicos, então tem aí um atraso importante nessa proteção de dados até o certificado, a apresentação da solicitação e, às vezes, a patente vence antes da proteção de dados. Também eu gostaria de destacar que eu compreendo que este sucesso diplomático, a exclusão de dados de teste, a exclusão da extensão do prazo de patente, então deve ser o teto para a negociação, como os que está sendo discutido agora com Coreia, Canadá, Singapura, Índia, Estados Unidos, China, etc. Eu acho que isso deve ser colocado em discussão. Também acredito que seria um erro que os membros do Mercosul introduzissem de forma unilateral na sua legislação interna a exclusividade de dados de teste, porque isso afeta o trade-off de acordo com a União Europeia. Então, é necessário compensar esses estudos que foram feitos com relação aos impactos econômicos que tiveram. E o Mercosul teve que fazer concessões em outras áreas para preservar esse espaço de política pública em matéria de saúde. Alguns dizem que foi o setor de transporte marítimo que acabou pagando essa flexibilidade em matéria de proteção de dados de teste.
mas, de qualquer forma, foi um ponto em que teve que ser negociado e que também foi necessário fazer concessões. E, é claro, outra questão, não menos importante, uma vez que foi introduzido por vários estudos, por exemplo, a declaração do Max Planck, uma vez que um país faz uma região como o Mercosul, por exemplo, faz uma concessão em matéria de propriedade intelectual, isso se estende automaticamente ao resto dos membros. Então, introduzir de forma unilateral a proteção de dados de teste é um erro, não somente pelo custo com relação à saúde pública, com relação ao preço do medicamento, ao desenvolvimento industrial, a possibilidade de ter uma indústria genérica e biosimilar vigorosa, mas também que afeta a capacidade de negociar com futuros acordos de livre comércio e tira ferramentas. E, por último, eu sou bastante cético também com relação à efetividade das flexibilidades ou das medidas previstas nos acordos de livre comércio para atenuar os efeitos negativos das patentes da proteção de dados de teste, sejam licenças obrigatórias, exceções, etc. Todos nós sabemos, por exemplo, que as políticas muitas vezes não são efetivas, então vocês devem ter visto este tema. O que vale, sem dúvida, é essa estratégia do Mercosul, de estabelecer claramente esta questão de não cair na tentação de aceitar a proteção de dados de teste, incorporando questões como exceções ou como limitações, porque todos sabemos que depois é muito difícil implementar, porque há mecanismos administrativos, burocráticos, que praticamente fazem com que seja impossível o seu cumprimento e, no final das contas, a melhor forma de proteger é cuidando no âmbito público e não colocar no âmbito privado o que se refere à livre concorrência. Obrigado, doutor Mariano. Chamamos, nesse momento, Antônio Carlos da Costa Bezerra, presidente executivo da Abifine, moderador desta sessão magna, para fazer as suas considerações sobre as palestras da doutora Júlia Paranhos e doutor Mariano Genovese. Doutor Antônio Carlos Bezerra, farmacêutico, bioquímico pela UFRJ, especialista em auditorias de BPF e GNP, possui mais de 20 anos de experiência no setor da saúde pública brasileira. Informamos que, depois das considerações do moderador desta sessão, temos um momento para perguntas e respostas. As perguntas podem ser feitas aos palestrantes e enviadas por aqui, via chat. Doutor Antônio Carlos. Obrigado. Bom dia a todos. Me permitam que talvez eu tenha algum probleminha aí tecnológico, mas gostaria de superá-lo, porque fiquei muito entusiasmado com as palestras da doutora Júlia Paranhos e do doutor Mariano Genovese. Eu acho que o CIPID sempre traz as reflexões com relação à área de PI, e essas apresentações trazem uma grande preocupação dentro do âmbito da entrada de produtos no mercado nacional e também, falando aqui de um evento internacional, dentro do âmbito do mercado do Mercosul. Tenho algumas considerações a fazer já inicialmente, mostrando que esse tipo de mecanismo, a proposição desse mecanismo no Brasil, o Mariano fez uma ampla abordagem com relação à introdução desse mecanismo em vários países da América do Sul, a partir do México, mas no Brasil, vamos agora para 20 anos da tentativa da instrumentalização desse mecanismo. Então, temos uma lei hoje, que é de 2002, que faz a apresentação de uma proteção de dados de teste para áreas da química fina, no caso, produtos veterinários, produtos do setor agro, mas que na sua origem, que nós temos um instrumento aqui, Mariano, da medida provisória, na sua origem, ela já trazia
medicamentos para uso humano. Mas houve um grande debate no Congresso Nacional, naquele momento, em 2002, e foi decidido, isso foi uma luta muito intensa de todos os participantes que buscam as implementações de uma política pública, e naquele momento a lei de genéricos era muito recente, houve a retirada desse mecanismo para medicamentos de uso humano. Então, hoje ela tem o escopo equivale somente para esses produtos que eu me referi, são produtos veterinários e produtos defensivos agrícolas e outros dentro da área do agronegócio. Mas, como foi dito já também pela professora Júlia e por você também, nós temos aí, a partir das implementações de TRIPS e com relação também aos acordos de preferenciais de comércio, que você se referiu ao acordo de livre comércio, a entrada bem significativa no nosso bloco da América Latina de acordos que implementam esse tipo de mecanismo, né? A professora Júlia trouxe um panorama muito importante que dimensiona as possibilidades de um retrocesso na política pública de acesso a medicamentos no país, mas, em contrapartida, também mostra algumas possibilidades que esse mecanismo pudesse trazer ao país. Já o senhor, doutor Mariano, trouxe essa amplitude e mostra claramente dos prejuízos, né, de que poderíamos sofrer para termos a implementação desse instrumento. Há um debate intenso, né? Nós, no Brasil, tivemos, a partir das discussões sobre o acordo do Mercosul-União Europeia, tivemos um debate intenso e se espelha um pouco no que a professora Júlia trouxe, mas, de alguma forma, nós acreditamos que o que o senhor coloca no final, de que há necessidade de mais estudos e mais profundidade com relação a esse tema, seria o mais adequado para que pudéssemos buscar o equilíbrio, né? Porque se fala muito isso desde do advento da patente, né, aqui no nosso país, patentes farmacêuticas, aí agora a proteção de dados de teste, se fala muito com relação, e isso foi um pouco desmistificado pela professora Júlia no seu trabalho, de que isso poderia impedir a inovação, mas a inovação chega, e também dados que vêm do estudo do Instituto de Economia, mostram que esse déficit ele é progressivo, né? Principalmente para tecnologias importantes que abarcam patologias aí desse nosso mundo globalizado. Então, eu gostaria de, antes de passar a primeira pergunta, que já me chegou aqui, eu gostaria de levar aos dois, dentro do que ouviram, né, os dois, a professora Júlia observou essa apresentação bem abrangente, e que quais seriam as suas possibilidades para a América do Sul? Me ouviram? Estão me ouvindo? Quais seriam, então, essas possibilidades que vocês percebem para a América do Sul a implementação desse mecanismo? Yo creo que Eu acredito que muitos países da região, como eu comentei, já implementaram a proteção de dados de teste. Há dados de impacto, estudos de impacto, e também nós vemos o que aconteceu com a indústria farmacêutica genérica e biosimilares. E vimos também o estabelecimento de proteção de dados de
teste e teve efeitos muito negativos sobre o acesso e sobre o preço e sobre o desenvolvimento da indústria. Portanto, é uma decisão de política legislativa, política industrial, política de saúde. E realmente, quando vemos o contexto no qual esse debate no âmbito mundial ocorreu, em situações completamente diferentes que estamos vendo atualmente. Então, acredito que chegamos a esse ponto em que nós sustentamos uma política no amparo para essa indústria nacional que fornece emergências sanitárias, como estamos vendo, medicamentos, vacinas, etc. Então, não seria acertado, mas é uma apreciação pessoal. Obrigado, professor Mariano. Professora Júlia? Desculpa, Bezerra, eu não consegui te ouvir, o meu fone travou aqui, eu tive que mudar e eu não estava te ouvindo, eu não ouvi a pergunta. Não, só repetindo, professora, com relação a essa implantação no bloco, né, foi feita uma avaliação no Brasil, e o que você acha com relação à implantação no bloco Mercosul de uma política que possa trazer a dificuldade da entrada de competidores dentro da área, principalmente de genéricos, e também extrapolando um pouco para a dos biosimilares. Um pouco mais de uma visão global. Qual é a sua visão? Tá, obrigada. Desculpa. Bom, eu acho que gosto da sua pergunta, porque eu acho que o Brasil tem que se pensar dentro da América Latina. O Brasil tem que pensar essa integração, até mesmo para o fortalecimento da sua indústria local, farmacêutica, que já vem se internacionalizando, né, e buscando atuar em alguns países do bloco do Mercosul, mas da América Latina em geral, mas também para o fortalecimento da indústria farmoquímica, né? A gente tem alguns estudos com essa perspectiva discutindo esse ponto também. A partir dos nossos resultados e dos diversos estudos que o Mariano fez uma síntese, a gente também fez um levantamento desses vários estudos que utilizam o modelo IPRIA, mas outros que utilizam outras metodologias também, que mostram que não traz benefícios, né, tanto para o sistema de saúde, mas também para a indústria local, que ainda é majoritariamente focada na produção de genéricos, biosimilares e similares. Então, a gente tem que se entender enquanto países em desenvolvimento, enquanto países do mesmo bloco, né? Aprender com as experiências dos países que, por acordos internacionais, acabaram entrando e implementando esse mecanismo, ver que os resultados não são positivos, né? O Mariano apresentou um estudo da Colômbia que é muito conhecido, que mostra que os efeitos não foram bons, nem mesmo para a indústria local, e tem um estudo novo que foi comentado quando a gente divulgou, fez a apresentação do estudo dia 20 de outubro, mostrando que, inclusive, nos medicamentos que já perderam exclusividade de dados, não entraram concorrentes. Então, já tem estudos na Colômbia que vão estar mostrando isso, que bloqueia tanto o desenvolvimento da indústria que ela vai, né, diminuindo, perdendo força. Então, a gente precisa aprender com esses casos. Os países que ainda não implementaram, o Mercosul conseguiu, né, tirar esse mecanismo da pauta do acordo, da pauta de PI, do acordo, e a gente tem que aprender com essas experiências, com os estudos que já estão saindo, e considerar as características da nossa indústria local e do nosso sistema de saúde, né? O Brasil tem essa particularidade de ter um sistema público de saúde, que é uma demanda grande. O Brasil tem uma população muito grande, né? Para a gente conseguir achar países para fazer as análises era difícil, porque o mesmo México tem metade da população brasileira, né? Então, assim, a gente tem nós aqui ainda temos que ter esta consideração, particularmente, temos um sistema público de saúde e uma população muito grande, né? Além de uma indústria que vem se desenvolvendo, vem crescendo. A gente, no início dos anos 2000, tinha uma empresa nacional entre as 10 maiores, hoje nós temos 5. Então, a gente tem um avanço dessa indústria e a gente precisa fortalecer e não criar mecanismos que barrem, né,
esse desenvolvimento. Eu acredito que a Argentina vem avançando muito também na área de biotecnológicos, né? Tem essa preocupação, a gente precisa estar alinhado aos países da região e do bloco que tem essa mesma preocupação. Então, eu concordo aí com o Mariano. Professora Júlia, eu também trago uma preocupação, e aí seria uma pergunta para os dois, de que nós percebemos que pode ser uma necessidade, e o professor Mariano colocou muito bem o trabalho diplomático, o trabalho, né, desse grupo que, principalmente Brasil e Argentina, que já há décadas trabalha fortemente na defesa dessas políticas, mas sabemos que, em algum momento, teríamos que sentar à mesa de negociação para discutir a implementação desse mecanismo dentro do plano. Vocês veem a possibilidade dessas salvaguardas que foram colocadas, né? Até agora, dentro do aspecto da pandemia, se nós tivéssemos, talvez, esse instrumento, teríamos dificuldades de uma licença compulsória, se fosse o caso de ser implementada, e fosse de ser um mecanismo muito forte à proteção de dados de teste. Mas vocês veem, a pergunta direta é a seguinte, vocês veem que haveria possibilidade com as salvaguardas de minimizar a implementação desses mecanismos e até que ponto isso poderia ser implementado pelas indústrias do bloco Mercosul para que avançassem e não perdessem esse espaço da política pública de saúde, inclusive dentro dos aspectos de genéricos e de biosimilares. O que vocês acham, professor Mariano? O Bezerra, eu acho que a gente pode olhar para a própria experiência do Brasil e dos países de desenvolvimento em relação ao TRIPS. A gente não precisa nem criar uma hipótese em relação ao novo mecanismo. Quantas licenças compulsórias já foram implementadas no Brasil desde a harmonização da LPI? Uma. A implementação dessas flexibilidades é muito difícil, né? É uma negociação, é uma estratégia muito difícil de ser colocada, né? Então, a pandemia mostrou o quanto que a indústria nacional é relevante, quanto que a gente precisa da indústria nacional. A indústria nacional conseguiu responder à demanda de analgésicos que a gente tinha nacionalmente, né? Mas vários outros produtos ficou, né, aquela confusão no início, precisa dos insumos, a gente importa os insumos todos, como que isso vai, né, como que a gente vai conseguir dar conta e responder a essas demandas. Então, é claro que a gente não vive numa pandemia, mas a pandemia mostra claramente a importância da indústria nacional, né? Eu atendi também as demandas e as necessidades de saúde pública totalmente exacerbadas. E nem nessa situação também se discute, né? O veto sobre a lei da licença, o ponto lá da licença compulsória está sendo votado hoje à tarde no Congresso, né? Então, foi estabelecida uma lei que poderia dar licença, mas teve um veto do presidente. Então, assim, implementar essas licenças, essas flexibilidades é muito difícil. Então, assim, por mais que as salvaguardas possam trazer alguns mecanismos que deem um poder para os estados nacionais, eu acho que, de qualquer forma, elas são limitadas, né? Então, a gente já tem um ambiente de grande proteção, de monopólio e de fortíssima dependência, apesar desse fortalecimento da indústria. Então, a gente tem que considerar o cenário que a gente está hoje, né? E se a gente quer ampliar esse cenário de mais proteção, de mais exclusividade e de mais dependência, consequentemente. Obrigado, professora Júlia. Professor Mariano. Comparto plenamente los comentarios de la... Eu compartilho os comentários da professora Júlia, e no mundo acadêmico, nós sabemos que há muito estudado pelas flexibilidades, mas no mundo real,
é um pouco diferente, não é? As coisas não funcionam bem assim no mundo real. Quando você quer aplicar essas flexibilidades no ano que foi produzido, às vezes é irreversível, as consequências também com relação à saúde pública, então às vezes é irreversível. Então, entre uma estratégia de vamos aceitar a produção de dados, mas vamos negociar salvaguardas, acho que é uma estratégia errônea. Digamos assim, um exemplo da Colômbia com 20 anos de produção de dados, então demonstra que não é só uma molécula de produção de dados de teste que se fabrica na Colômbia, apesar de ter uma indústria muito importante, não só nacional, mas também inovadora, que tem também indústrias que fecharam por conta dessa proteção de dados, as pendentes foram prorrogadas. Também não há incentivos para que a pesquisa clínica ou que o desenvolvimento das moléculas ocorram. Então, transferindo, nesse caso, divisas para a matriz de uma forma permanente. Então, a estratégia, e todo mundo está revisando as suas políticas industriais, nessa matéria farmacêutica, também os Estados Unidos, a União Europeia, a necessidade de ter clientes e um portfólio diversificado também dentro das fronteiras para atender essas emergências. É outro mundo agora. E planejar também para o futuro, pensar no futuro, levando em consideração o passado é um erro. Acho que o Mercosul teve uma política muito inteligente com relação a isso, e não é o momento de abandoná-la. Continua. Eu percebo, e aí eu já faço uma conjectura de que haveria necessidades e talvez esse seminário, esse 12º CIPID, possa ser esse indutor, né, esse facilitador da aproximação de UFRJ, de Universidade de Buenos Aires, para que pudéssemos avançar mais nesse tema, né? Eu acho que a Bicina se coloca com muito interesse com relação a essa discussão. Acredito que poderíamos avançar com também a Silva, a Câmara de Medicamentos Argentina, para que, de alguma maneira, tendo inclusive o Dr. Dante Alari, que preside a INFAR, eu acho que poderíamos ter aí a implementação de um encontro, mesmo que virtual, para que pudéssemos, quem sabe, avançar um pouco nesse sentido. Uma coisa que foi dita pela professora Júlia é ainda não haver, por parte dos mercados do Mercosul e latino-americanos, uma faixa de genéricos que pudesse ser já consolidada mais alta, né? E biosimilares ainda estamos avançando nesse sentido. Então, eu acho que um estudo mais aprofundado, que pudesse ter a participação dessas duas instituições, eu acho que poderiam ser muito benéficas aí para futuros debates, e deixo já de antemão esse desafio. O que vocês acham de haver essa proximidade e o desenvolvimento conjunto de trabalhos? Professora Júlia. Bueno, me parece muy buena iniciativa. Eu acho uma ótima iniciativa. Nossos colegas que trabalharam no passado, também o Carlos Correia, e ambas universidades no centro, que tem mais de 40 anos. Nós formamos várias gerações de advogados e advogadas. Acho que, sem dúvida, precisamos aprofundar esse braço acadêmico de pesquisa, e isso vai enriquecer a todos. Com certeza, Bezerra. E eu venho, na verdade, desde o final do ano passado, fazendo estudos sobre já com uma perspectiva América Latina. Fiz financiado pelo BID, que era os coordenadores do BID Intal, né, que a coordenação é na Argentina, sobre a farmoquímica. Agora estou fazendo com a linha um estudo para a CEPAL, que a gente está trabalhando com o Pablo Lavarello e a Graziella Gutmann, que também estudam a área de biotecnologia, né, a área farmacêutica, há vários anos na Argentina. A Lia já teve várias parcerias anteriores, a professora Lia Hasenclever, que é fundadora do Grupo de Economia da Inovação, o nosso interesse é total de interagir, de aprender, né, e trocar, e poder fazer estudos e análise, propostas e discussões com essa visão mais da integração
dos países, né, da América Latina e particularmente do Mercosul. E a indústria argentina, né, a Argentina tem uma indústria farmacêutica, avança bastante na área de biotecnologia, então é muito interessante para a gente poder discutir também. Né? Assim, os biológicos não novos, como a Anvisa chama, são somente 0,3% dos registros no mercado farmacêutico brasileiro. A gente tem muito a avançar nessa área. Né? Então, acho que essa integração é muito positiva e nós temos todo o interesse e disponibilidade, sim. Muito bom. Eu acho que o Conselho da Bifina receberá essa proposta com muito entusiasmo. Eu acho que, para terminar, acho que nosso tempo já está se esgotando, mas é muito importante o que a Júlia colocou e que, claro, que o Mariano tem essa perspectiva de que a pandemia ela trouxe, né, a reflexão da necessidade do fortalecimento das cadeias nacionais e que possam ser alternativas a essas cadeias de valor, né, que são muito, muito complicadas e que a dependência nossa é muito significativa, né? Eu acho que esse momento é um momento importante e que poderíamos, a partir desse desafio do estudo sobre a proteção de dados, avançarmos, e aí também, vendo a Letícia, e com a participação do Arthur na abertura, eu acho que nós poderíamos ter uma coalizão, né, que a gente pudesse avançar e pudéssemos mostrar à sociedade, aos parlamentos desses países, a importância de termos uma indústria nacional forte e que possa realmente suprir as necessidades da população. Agradeço muito a participação tanto da professora Júlia, da UFRJ, como do professor Mariano Genovese, da Universidade de Buenos Aires, por ter trazido tantos elementos, tantas reflexões ao nosso encontro. E também agradeço a vocês que participaram até agora dessa primeira parte do nosso CIPID, desse 12º CIPID, e passo aí ao Alexandre para trazer as notícias do bloco na parte da tarde. Muito obrigado e vamos continuar nessa nossa tarefa na parte da tarde, discutir porque na parte da tarde nós teremos uma discussão com relação, o Dante colocou no início da nossa vitória aqui no Brasil, Mariano, com relação ao parágrafo do artigo 40, que fazia uma extensão sem previsão de a partir dos 20 anos, nós já começamos a ter um mecanismo que pode começar a diminuir essa nossa vitória. E é isso que vai ser debatido na parte da tarde. Muito importante essa discussão, porque pode trazer uma dificuldade, novamente, e aí voltamos a falar, né, competição, produtos novos no mercado, maior acesso da população, isso tudo é motivo de preocupação desse grupo que representa aí a nossa indústria nacional. Muito obrigado e, Alexandre, a palavra é sua. Obrigado, doutor Antônio Carlos. Encerramos, neste momento, então, a sessão da manhã do 12º CIPID. Retornaremos pontualmente às 15 horas para a sessão vespertina do evento. Convidamos a todos os presentes para estarem conosco no painel de debates do 12º CIPID a partir das 15 horas. Muito obrigado a todos, até daqui a pouco.